Algumas pessoas nos perguntam quais foram as consequências do pecado de Adão. As consequências foram muito tristes, né? As consequências do pecado original. Adão e Eva foram colocados no paraíso, a igreja ensina, em estado de graça, de santidade e de justiça original. O que significa isso? Estado de graça santificante era a comunhão plena com Deus, uma amizade profunda com Deus, uma comunhão profunda com Deus. Colocou o homem na sua casa, né? O Éden ali simboliza o paraíso. E o homem tinha também o chamado dom da justiça original. O que era essa justiça original? Ele estava em plena comunhão, ou plena harmonia, mais do que comunhão, plena harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os animais e com Deus. Então não havia um desequilíbrio do homem dentro dele mesmo, como existe hoje. Problemas de angústia, de depressão, de tristeza e coisas desse tipo, não havia. O homem estava em paz com ele mesmo, porque estava na graça de Deus, a chamada justiça original. Ele estava em harmonia com o universo. O universo, como diz lá, Deus disse para Adão: agora, meu filho, você vai ter que trabalhar e ganhar o pão com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. A terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. Não era para ser assim. Ou seja, a terra produziria suavemente para o homem tudo que ele precisasse. Não quer dizer que ele não precisaria trabalhar, mas o trabalho seria algo assim, sem o suor do rosto, ou seja, sem um cansaço. Ok? Bom, então o pecado original, ele desorganizou tudo isso. O homem passou a ter um conflito com ele, com a natureza, com os animais e com Deus. Foi expulso do paraíso. Por quê? Porque desobedeceu a Deus, disse não a Deus. Foi preciso que Jesus Cristo viesse, morresse numa cruz, para nos trazer de volta para Deus, para ser filho de Deus, para ser herdeiros do céu, através da igreja, do seu corpo místico, pelo batismo. Então, o pecado original, ele deixou a natureza humana enfraquecida. Não destruiu a natureza humana. Lutero errou, dizendo que o pecado original destruiu completamente a natureza humana. O homem não era capaz de não mais pecar. Aí ele disse que não. A natureza foi enfraquecida. A nossa inteligência foi, assim, diminuída, obscurecida. A nossa vontade foi enfraquecida. A nossa liberdade foi tumultuada. O homem passou a usar mal da liberdade, que é o pecado. O pecado é o mau uso da liberdade. A consciência passou a ser uma consciência não plenamente reta. Então, a consciência pode ser laxa, pode ser escrupulosa. Enfim, a memória passou a ser prejudicada. O conhecimento das coisas, da ciência, ficou prejudicado. E São João resume tudo dizendo que o homem traz dentro dele a chamada concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Resumindo, o homem traz dentro de si o pecado, uma atração pelo pecado. O egoísmo, o amor próprio, a humildade, a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, ganância, luxúria, impureza, né? E tudo mais, gula, ira, inveja, preguiça, maledicência, essa coisa toda que a igreja chama de pecado. Não havia isso. O pecado original trouxe tudo isso para nós. Essas são as consequências do pecado original. Por isso agora, só com a graça de Deus, com a graça que Jesus Cristo nos conquistou, com a sua morte, com a sua ressurreição, é que a gente consegue reverter esse quadro. Ou seja, não ser dominado pela força do pecado. Por isso a importância de viver uma vida em Cristo.